Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos e irmãs, chegamos mais uma vez com a nossa homilia. Hoje, 17 de junho, estamos vivendo a 11ª semana do Tempo Comum. Hoje, quarta-feira, te acolho com grande alegria. Hoje temos como leituras 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, também versículos 6 a 14. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, também 16 a 18. Leitura do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: "Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão." E ele respondeu: "Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei." E partiram os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram parados à parte a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: "Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença." Eliseu disse: "Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito." Elias respondeu: "Tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da sua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado." E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ouvia e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor." Depois não ouviu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre os seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: "Onde está agora o Deus de Elias?" E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a você que é novo por aqui nesse canal, peço a você para se inscrever, também ative aí o sininho das notificações. Desse modo o YouTube te recorda quando postarmos conteúdo novo por aqui. Acolho você que nos acompanha aqui em tantas cidades no Brasil, mas também alguns que nos acompanham fora do Brasil. Sejam bem-vindos. Pois bem, hoje, 17 de junho, a palavra de Deus nos fala de uma questão fundamental da vida espiritual. O que deixaremos depois de nós? Ou poderíamos trazer uma outra pergunta: quais rastros nós vamos deixar? Na primeira leitura encontramos um dos momentos emocionantes do Antigo Testamento. O profeta Elias está prestes a ser levado ao céu. É o encerramento de uma missão e, ao mesmo tempo, o início de outra. Numa análise literária, esse texto pertence ao chamado ciclo de Elias e Eliseu. O autor não quer apenas contar uma despedida, quer mostrar que a obra de Deus continua através das gerações. Por 3 vezes, Elias pede que Eliseu fique para trás. Por 3 vezes, Eliseu responde que não o abandonará. Não se trata apenas de amizade, mas de fidelidade à missão. Então Elias faz uma pergunta: "Que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado?" E Elias responde: "Dá-me uma porção dobrada do teu espírito." À primeira vista parece um pedido de ambição, mas não é. No hebraico a expressão utilizada é pi shanaim, que significa literalmente dupla porção. Era parte da herança reservada ao filho primogênito. Está pedindo para ser reconhecido como herdeiro espiritual da sua missão. Em outras palavras, ele diz que a obra que Deus realizou através de ti não morra contigo. Que pedido extraordinário, amados irmãos e irmãs. Hoje vemos muita gente querendo herdar cargos, posições, influência ou mesmo patrimônio. Poucos querem herdar a fé, a coragem, a santidade, o amor de Deus. Mais uma vez trago uma analogia para que nós possamos aprofundar esta meditação.
Imagine um mestre artesão que passa 40 anos construindo violinos. Seu aprendiz o acompanha durante anos, observa seus gestos, aprende os detalhes, compreende os segredos do ofício. Quando o mestre morre, o aprendiz não recebe apenas ferramentas, ele recebe uma tradição. Recebeu então um modo de fazer, recebeu uma missão. Se ele abandonar tudo, aquela escola desaparece. Mas se ele continuar a obra, o mestre continua vivo naquilo que ensinou. É exatamente isso que acontece com Elias e Eliseu. A verdadeira grandeza não está em começar algo, está em garantir que o bem continue depois de nós. Por isso o manto de Elias tem tanta importância. Quando Elias é levado ao céu, o manto cai. Eliseu o recolhe. O manto simboliza a missão recebida. Não basta apenas aqui pensarmos, admirar os santos. É preciso assumir esse manto. Não basta admirar os mártires. É preciso assumir o manto. Não basta admirar Jesus. É preciso assumir esse evangelho na prática. Talvez um dos maiores dramas do nosso tempo seja a crise da continuidade. Muitos começam, poucos perseveram. Muitos recebem, poucos transmitem. Muitos consomem a fé, poucos a entregam à próxima geração. São Paulo dirá mais tarde a Timóteo: transmite a homens fiéis aquilo que de mim recebeste. A fé, amados irmãos e irmãs, não é um objeto de museu. A fé é uma chama que passa de mão em mão. E aqui encontramos uma ligação profunda com o Evangelho. Ainda que não tenhamos proclamado, mas trazemos também a meditação do Evangelho de hoje. Jesus fala da esmola, da oração, do jejum. Mas o centro do ensinamento não são essas práticas. O centro é a intenção do coração. Jesus repete 3 vezes: teu Pai que vê o que está escondido. No grego aparece a palavra kriptos, que significa oculto, escondido. Deus vê aquilo que ninguém vê, seja a motivação, a intenção, o desejo mais profundo. Enquanto os fariseus buscavam aplausos, Jesus convida a autenticidade. Enquanto muitos viviam para parecer santos, Jesus convida a ser santo. E aqui está uma tentação muito atual. Vivemos numa cultura da exposição. Tudo precisa ser fotografado, tudo precisa ser publicado, tudo precisa ser visto. Mas Jesus nos lembra que as raízes das árvores crescem debaixo da terra. Inclusive eu falava disso na semana passada. Ninguém as vê, mas é delas que vem a força da árvore. A vida espiritual funciona da mesma forma. Talvez ninguém vê as suas lágrimas na oração. Talvez ninguém vê as suas renúncias silenciosas, os seus combates interiores. Mas Deus vê, Deus sabe. E é aí que nasce a verdadeira santidade. Existe um escritor cristão francês, Jacques Philippe. Ele costuma dizer que Deus realiza suas maiores obras no silêncio de um coração que se abandona a Ele. E aqui está o fio condutor que une essas duas leituras. Elias transmitiu seu espírito a Eliseu. Jesus ensina que a verdadeira força espiritual nasce da intimidade com o Pai. A continuidade da igreja, amados irmãos e irmãs, não depende apenas de estruturas. Inclusive nós vemos estruturas grandes por aí, prédios grandes, católicos, que estão ruindo por falta de homens e mulheres que dê continuidade à obra. A continuidade da igreja depende de homens e mulheres que rezam, depende de pais que transmitem a fé aos filhos, depende de catequistas que entregam o evangelho às novas gerações, depende de sacerdotes que permanecem fiéis, depende de cristãos que não deixam o manto cair. Hoje então vale a pena perguntar mais uma vez: qual herança espiritual eu tenho deixado? Se eu partisse hoje, o que permaneceria? As pessoas recordariam apenas das minhas palavras ou também do meu testemunho? Alguém estaria mais perto de Deus por causa da minha vida? Vamos rezar para encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor Jesus, que chamastes Elias e fortalecestes Eliseu, concedei-nos a graça da fidelidade, que não deixemos morrer aquilo que recebemos de nossos pais, de nossos catequistas, de nossos santos e também da vossa igreja. Dai-nos um coração sincero, livre da busca de aplausos e atento apenas ao vosso olhar.
Que nossa oração, Senhor, seja verdadeira, nosso jejum seja humilde e nossa caridade seja discreta. E quando chegar a nossa hora, possamos deixar como herança não riquezas passageiras, mas uma fé viva que conduza muitos ao vosso reino. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs, deixe aí o seu comentário, por favor, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo a outras pessoas. Ou se não, coloque aí esta palavra: Senhor, dai-me uma porção dobrada do teu Espírito. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, nos seus grupos aí de WhatsApp, da família, dos amigos, nos seus status. Fiquem todos com Deus, um abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.